Quero saudar os nossos irmãos que nos acompanham pelos canais da Igreja Bereano, canal no YouTube. Que essa mensagem possa chegar ao coração de você e que você possa compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas. Amém? Estamos numa série de mensagens do livro de Efésios. A carta, segundo escreveu o apóstolo Paulo, a Efésios, a igreja de Éfeso. Estamos no capítulo de número 4. A mensagem, nós vamos estar lendo alguns versículos. Você mantém a sua Bíblia aberta. Que o Espírito do Senhor nos alcance com poder e bondade, para possamos ministrar a palavra de Deus com poder e autoridade. Efésios capítulo 4. Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Aleluia. Glória a Deus. Estaremos lendo o versículo 7, versículo 11, 12 e 13, para a glória de Deus. Amém? Que está escrito assim, a epígrafe do texto é a unidade da fé. Versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. 11. E ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé, aos que conhecemos do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo Jesus, nosso Salvador. O tema desta mensagem, irmãos, é aperfeiçoamento da fé. Nós vivemos uma época, pastor, que ter o título a que foi referido nesse texto arremete ao ser humano em estar superior a alguém. Na minha igreja eu sou evangelista, na minha igreja eu sou doutor, na minha igreja eu sou pastor, e assim sucessivamente. Só que a medida de Cristo, os 33 anos que ele andou sobre a terra, foram de servidão. Então, se a medida de Cristo, Diácono Gabriel, é servidão, quanto maior você pensa que você é, mais você deve servir. Ao contrário do que tem sido ensinado, não é possível. O texto é muito claro, a medida é de Cristo. E a medida de Cristo era servir. A medida de Cristo era lavar os pés. A medida de Cristo era alimentar os famintos. A medida de Cristo era curar os enfermos. A medida de Cristo era visitar os estrangeiros. E as pessoas ocupam espaços e ostentam título nas igrejas para poder estar sentado num lugar diferenciado. Está totalmente errado. Pastor, você vai pôr o dedo na ferida. Eu não estou nem aí. Eu vou me ater ao que o texto diz. E o texto diz que Deus, versículo 7. Mas a graça foi dada. Ponto. Olha aí. A graça já foi dada. Por intermédio de quem? Cristo. A referência é Cristo. A referência não é o doutor. A referência não é o pastor. O engraçado é que nós andamos pregando e nós chegamos numa igreja, tem 15 presbíteros, 25 evangelistas, 3 pastores, mas, pastora Maria, não tem nenhum doutor e nenhum mestre. Porque na tradução do português hoje, a palavra doutor e mestre é aquele homem que estudou mais do que os outros, que se dedicou mais do que os outros, que foi afinco mais do que os outros, né? Então, doutor, ninguém quer ser. Mestre, então, mestre tem que dar exemplo. Sabe quem era o mestre nos tempos de Jesus? A Bíblia fala que Gamaliel era um dos maiores estudiosos e mestres e professores da época. E o apóstolo Paulo, a Bíblia fala que ele foi criado
E quando o texto diz foi criado, irmão, não é porque pegaram ele, igual pegaram Moisés no cesto e entregaram para Gamaliel, não. A criação é a criação teológica, é a criação da instrução. E o bom judeu, irmã Karina, ele começava com 5 anos de idade a estudar a palavra de Deus, enquanto as nossas crianças hoje não conseguem ficar 1 hora se não for com o tablet na mão, com o celular na mão. Na minha casa é igual. O menino começa, e você vai lá e... Né, pastor? Cala a boca aí, menino. Toma. Então, quem é fraco somos nós. Quem tem que ser corrigido, essa palavra é para mim, é corrigida, é para nós. Irmãos, o dia tem 24 horas. Nós podemos deixar nossas crianças brincar. E você quer ver o que eu vou falar aqui? Eu tenho um pequenininho lá, o Miguel. Semana que vem já está marcado o oculista. Você acha que uma criança de 10 anos de idade precisa usar óculos? Onde é que está o erro? A quem nós estamos seguindo? Será que não é uma tela por muitas horas na cara? Que medida é essa de Cristo que nós estamos seguindo? Que nós mesmos deitamos na nossa cama e pegamos o celular e ficamos lá, né? Então, essa palavra é para mim. Essa palavra é para me corrigir. Que eu, como pastor, deveria não fazê-lo, principalmente na frente dos meus filhos. Né? E que nós possamos servir de alerta. A graça nos foi dada. E a medida e o exemplo é Cristo. E Ele mesmo, Jesus, foi Jesus quem chamou uns para apóstolo. E eu quero aqui abrir uma brecha, porque a tradução aqui do nosso português, tá, Gabriel? Essa palavra apóstolo, na verdade, ela está como missionário ou enviado, né? E aí na tradução colocou-se a palavra apóstolo, porque Jesus, quando ele chamou todos aqueles discípulos e ele separou ao ministério 12 ao apostolado, ou seja, esses eu posso enviar, esses outros não vai ser enviado. Observe que em Atos 2, a Bíblia diz que tinha 120 reunidos no mesmo lugar, né? Então não eram 120 apóstolos, não eram todos que iam ser enviados, não eram todos que iam fazer missão, nem todo mundo tem esse chamado. O nosso maior chamado, irmão, Jesus nos chama, você que é obreiro, você que nos acompanha, você que é pregador do Evangelho, Jesus nos chama, nos capacita e nos vocaciona para servir na igreja de Cristo. Se você chega na igreja com cantinho reservado, com cadeira reservada, com lugarzinho reservado, desculpe, irmão, a minha sinceridade, de servo você não tem nada. Você está procurando ser senhor e não servo. Porque o servo, a Bíblia diz, que procura os últimos lugares da cadeira, procura-se não se destacar, procura-se andar simples, não andar todo brilhoso, parecendo... Não, irmão. Esses dias eu fui numa igreja, o pregador estava com um terno, pastor do céu. Só faltou jogar purpurina na cara, irmão. O centro é Jesus, o centro não é você. O centro ainda é Cristo, foi Ele que pagou o maior preço. E se Ele te chamou para uma boa missão e para uma boa obra, honre aquilo que Deus te delegou e seja mais servo do que os outros. Quanto maior você pensa que é, mais você tem que servir. Essa é a unidade da fé. É isso que esta carta aos Efésios, o capítulo 4 em especial, ele destaca. E quando o texto mais à frente diz, suportando eles, essa palavra suportando é o contrário daquilo que Tiago escreve também, que ele fala assim, amai-vos uns aos outros e suportai-vos no amor de Cristo. Não é assim? Esse suportar do livro de Tiago é uma palavra grega que ela quer dizer aguentar. Suportar é aguentar. Talvez seja um peso, talvez seja uma ira, talvez seja uma revolta. Esse você tem que suportar. Aguentar estar ao lado dessa pessoa por amor de Cristo. Mas o texto de Efésios, quando diz suportar, o amor que intercede por Cristo, ele está dizendo dar suporte.
Uns ele chamou para doutores e mestres. Então você tem que dar suporte a quem está começando. E se você que prega, alguém aceitou Jesus, e você não está dando esse suporte para que ele se mantenha na presença de Deus, para que ele venha congregar, para que seja um lugar bom. Aqui na Igreja Bereana nós temos o suporte, uns bons instrumentos, nós temos um bom som, nós temos uma boa igreja. Isso é dar suporte, pastor, para quem quer congregar, ter um lugar chamado Casa de Oração e ter esse suporte, Gabriel, de estar congregando em um bom lugar que tenha dado um suporte. Então, ser obreiro é dar esse suporte. Ser evangelista é dar esse suporte, suportar todas as necessidades que as ovelhas de Cristo precisam, necessitam. E o versículo 14 diz assim: para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em rodas para todo o vento de doutrina. Ou seja, quando você amadurece, e é por isso que um obreiro não pode ser novo na fé. Eu sei que tem muita gente, e eu não estou preocupado com o aprisco dos outros, com o quintal dos outros, ou com o rebanho dos outros. Cada um, nós vamos ver no livro de Atos, uma divergência entre dois grandes homens de Deus, que é João Marcos, aquele que escreve o livro de Marcos, o evangelista, e o apóstolo Paulo. Por algum motivo que a Bíblia Sagrada não revela, eles tiveram uma divergência, pastor. E que em algum momento, cara, eles se reencontraram, né? E aí Marcos fala, então eu vou andar com Paulo. Paulo diz, não. Boa obra você está fazendo, continua fazendo o que você está fazendo aí. Não está dando fruto? Tá, então continua para lá. Deixa eu para cá. Né? Na minha boa obra. Deixa eu, estou dando suporte aqui para os meus, você dá suporte aí para os seus. Ponto. Por quê? Tem pessoas, irmão, que estão usando esses dons e esse chamado. Infelizmente, irmão, você é uma bênção, mas o teu pastor não te honra. Você é diácono, vem para cá que eu vou te fazer presbítero. Aonde que isso é bíblico, irmão? Ou então o irmão é presbítero e fala, mas o teu pastor não deixa você pregar, você só prega uma vez por mês. Vem para cá que eu vou te colocar como eu... Quem foi que falou que você tem autoridade de colocar alguém como qualquer coisa? Ah, mas a igreja é minha. Então se a igreja é sua, irmão, desculpa, Cristo não está lá. Cristo não está lá. Porque até onde eu saiba, esta palavra que foi revelada diz que a igreja é de Cristo. E Ele foi quem chamou. E maldito seja aquele que impõe as mãos sobre alguém que Cristo não chamou. Não é Ele que você está derrubando. Sabe quem é que você vai derrubar? É as ovelhas que Ele vai cuidar. As ovelhas que Ele vai doutrinar. As ovelhas que Ele vai guiar, pastor. As ovelhas que Ele vai cuidar, porque Ele não tem chamado para cuidar. Você colocou, você achou que você podia. E não, irmãos. Eu passo 18 anos na presença de Deus e até hoje eu não me sinto capacitado. E certa feita o meu pastor olhou para mim e falou assim, bom, Deus te chamou. Alguma coisa Ele viu que nós não vimos. E que cada dia nós possamos servir mais na casa do Senhor. Servir mais na roda de trabalho. Na conversa, servindo e falando do amor de Cristo. Ah, pastor, o senhor também quer falar só? Não, irmão. Se o teu assunto não gira em torno de Cristo, se o assunto que te dá prazer não é Cristo, bom inferno para você, eu não tenho nada a ver com isso. É? Cada um escolhe seu caminho, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e até a Cristo Ele determinou. E Cristo, mesmo sendo Deus, não usurpou em querer ser mais. Antes, se fez como servo. Mas se você não pode ser servo, irmão, amém? Eu congrego na Igreja Bereana desde praticamente que ela abriu. E como membro, quase há 3 anos. Vai fazer mais de 3 anos. E todavia, na Santa Ceia, eu vejo o meu pastor presidente preparando a ceia com o maior carinho, com o maior amor. Hã? Qualquer um de nós poderia se levantar e falar, pastor, deixa aí que eu vou cuidar. Ou ele poderia delegar, ó, irmã Maria, irmãos Corrêa, a partir de agora, Santa Ceia, quero vocês aqui meia hora antes, vamos orar para preparar aqui a ceia, 1 hora, o que o pastor determinasse. Pois a Bíblia diz que o Espírito do Senhor está sobre o anjo da igreja, e ele tem autoridade para delegar, porque Deus o chamou para
cuidar das ovelhas. E as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, mas não, com prazer, com alegria, prepara, né? Com prazer, com alegria. Assim como eu no evangelismo, né, pastor? Poderia delegar, já ensinei os dois, Gabriel, ó, quero que vocês arrumem. Não, eu venho com o maior prazer, com a maior alegria. E faço, por quê? Porque a Bíblia diz que quanto maior é o seu chamado, sua responsabilidade, ou o seu título, mais você tem que servir, mais você tem que amar, mais você tem que suportar, dando esse suporte para os pequeninos que necessitam. O 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Nunca foi sobre você. Nunca é sobre você. Ah, pastor, eu vivo convidando meus amigos nunca vêm no culto. Talvez eles não estejam vendo Cristo em você. Talvez as suas atitudes ainda não condizam com um evangelista que deve convidar ninguém. Então, primeiro, se conserte. Primeiro, arrume tua casa, tua vestimenta, tua fala. Primeiro, seja um exemplo, igual o pastor nos ensina aqui. Quando você for um exemplo, alguém vai olhar e vai falar, rapaz, esse rapaz mudou. Mas essa mudança, irmão, não é assim. Antes fosse, né? Vou mudar tudo, o estralo do Thanos, pá. Aí era muito bom, né? Que o Senhor fique na terra só os salvos. Eu não tenho que suportar os ímpios. Todo mundo que não gosta de mim. Não é assim, irmãos. Porque Deus criou todos. Quando nós olhamos para alguém, glória, e olhamos com um olhar de menosprezo, pastor. É um pinguço. Ele está fedendo. Mas Deus olha para ele do mesmo jeito que olha para você. Porque Deus soprou vida nas tuas narinas e tu serve a ele. Mas tem alguém que Deus soprou que não está servindo ainda. Mas a mesma vida que você tem, na mesma proporção, na mesma medida, Deus também fez o outro. E quando você olha com um olhar de menosprezo, Deus olha como um filho que está perdido e Ele quer salvar. Quem já assistiu o filme A Cabana está entendendo o que eu estou falando. Porque enquanto os homens querem, por divina força, condenar, julgar e afastar, Deus olha com olhar de misericórdia. Olha o versículo 7. Porque a mesma graça já foi dada, irmãos. E esta graça por intermédio de salvação em Jesus Cristo. Quem somos nós? Trapos de imundície. Que vivemos no monturo e somos declinados ao pecado. Porque o pecado é bom. Essa aqui é a verdade. Pecar é bom. Mas amar também é bom. Se arrepender, irmãos, Jesus. Vocês sabiam que quando alguém pede perdão, não é ele que está sendo beneficiado. É você que está sendo beneficiado. Que recebeu. Quando eu peço desculpa, pastora Maria, eu estou te pedindo autoridade para que eu não faça mais o que eu já fiz. Esse é o verdadeiro significado da desculpa. Não é assim, desculpa, foi sem querer, daqui a pouco eu te dou uma bica de novo. Não é assim. Eu pisei no pé, peraí, me desculpe, eu estou pedindo licença a você para eu não cometer mais o que eu cometi. E eu não sei o que acontece, parece que as coisas estão sendo ensinadas, tudo o contrário. E quando alguém é chamado a atenção, Carlinhos, você fez isso ali, pediu desculpa, fez de novo, aí ele vai falar, mas eu pedi desculpa, então não serviu para nada. Eu pedi perdão. Então o perdão, a desculpa, é quando você pede autorização para outra pessoa, pastor, para o ofendido, e você está garantindo que não vai fazer mais. Isso é o pedido real de desculpa e é o pedido real de perdão. É igual Estevão quando olha para o céu. O pedido de perdão para ele não é por ele, é pelos outros. Ele está dizendo, Senhor, me dê licença, eu intercedo por eles, não vão fazer mais. Eu estou colocando à prova a minha vida que eles não vão fazer mais. Jesus diz, da mesma forma. E se esses grandes homens de Deus
sacrificaram as próprias vidas. E quando eu digo sacrificaram, não é porque foi decapitado ou porque um foi crucificado. Quando eu digo abriram mão das suas próprias vidas. Como era o nome da esposa de Estevão? Ou do filho de Paulo? Ou o primogênito de Pedro? Como era o nome? E que riqueza, quantas terras? Dá para contar? Hoje nós contamos se uma pessoa é grande ou pequena pelo que ele tem, não pelo que ele é. Mas esses homens abdicaram as próprias vidas. E eu poderia falar aqui, pastor, um monte de profeta que abriu mão. Como era o nome do filho mais velho de Samuel? Alguém pode me dizer? Ou de Sansão? Ou quem sabe de Isaías? Que toda a sua vida serviu a Deus e profetizou por mais de 60 anos. E qual ganho ele teve, irmão Gabriel? Foi pendurado de cabeça para baixo, com as pernas abertas e cerrado ao meio. Esse foi o fim do profeta Isaías. Mas enquanto vida teve, falou da vontade de Deus, fez a vontade de Deus. E era uma época, irmãos, cruel. Os homens eram cruéis, irmãos. Quando nós vamos ver no livro de Marcos e no livro de Mateus, que o rei Herodes, pastor, dá ordem aos soldados a entrar nas casas e pegar todas as crianças e matar. Vocês estão achando que chegou ali, pegou. Irmãos, os soldados jogavam as crianças para cima e paravam na ponta da faca. Na época de Moisés, as crianças eram arrastadas, amarradas, como uma trança, e jogadas no rio Nilo, onde estavam os crocodilos, irmão. Era uma época violenta. Você hoje tem a internet. Você hoje tem um templo maravilhoso. Ainda se acha evangelista. Ainda se acha servidor. Eu queria confrontar realmente nessa mensagem, para que nós entendamos o quão pouco nós fazemos. Alguém diz, eu não tenho tempo, eu tenho que fazer. Meu irmão, você não faz nada. Você só cuida da sua própria vida. A verdade é que você não tem tempo nenhum, porque você ocupou a sua vida inteira, 24 horas no dia. Você não tem 2 horas por dia, todos os dias, para visitar alguém, para orar, para consagrar. Você para na cabeceira da tua cama, no máximo 20 minutos. Vamos parar de ser arrogante, essa aqui é a verdade. Os grandes oradores é 20 minutinhos, para ir dormir e olhe lá. Eu ganhei o hábito de todos os dias de manhã meditar. Mas eu posso dizer, por obrigação. Pastor, por quê? Ganhei o hábito, pastor. A gente estava trabalhando junto, todo dia de manhã tinha um versículo para a gente conversar. Porque nós ganhamos, é verdade, pastor. Por conta dos devocionais que nós temos aqui, um hábito no nosso grupo, não sei na sua igreja como é, mas na nossa a gente faz todos os dias. Um dos obreiros que se dispõe a trazer ali uma palavra para que nós meditamos. E aí, com isso, a gente foi ganhando o hábito. Faz parte da nossa rotina já. A gente já fica esperando a Maria, que só pode na hora do almoço, porque está trabalhando. Né? Essa que é a verdade, irmão. Gabriel levanta 4 horas da manhã. Eu já sei que no máximo 4h30 a mensagem do diácono Gabriel está chegando. Pastor sai ali do trabalho por volta das 8 horas, 8 e pouco está chegando. A gente já, irmãos, a gente já acostuma, a gente já fica esperando. Isso é servir a Cristo, fazer a sua boa, perfeita vontade, para que a obra de Deus venha se expandir. Nunca foi sobre você. Se você não conseguiu se encaixar aqui, o aperfeiçoamento, sabe o que é esses santos aqui? Que o apóstolo Paulo está falando? É os irmãos da igreja de Éfeso. É a eles que ele quer, que ele está ministrando, que sejam varões retos, que se aperfeiçoem, para que a obra do ministério, e o ministério é de quem? É de Cristo. O ministério para a edificação do corpo de Cristo. Imagina a alegria de Cristo quando ele vê uma igreja sã. E quando eu digo sã, é uma igreja que não é corrompida. É uma igreja que está na mesma linha de raciocínio. Não como a igreja de Coríntios, que um era de Pedro, outro era de Paulo, outro era de Apolo. Eu fico imaginando aquela época. Paulo vai pregar, a igreja enchia.
Hoje é o irmãozinho lá. Eu nem conheço, não vou. Vocês estão se remetendo a alguma coisa nos dias de hoje? Porque se vem alguém que está na mídia, a igreja enche. Mas se não vem... Outro dia eu vi um vídeo de acho que até policial, guarda municipal, até comentei lá. Falei, vou comentar. Porque ele falou que viu alguém que tinha uma boa eloquência, uma boa oratória, pregou um texto bíblico. Falou, rapaz, vou convidar esse rapaz para pregar na minha igreja. Mora aqui na cidade do lado, está pertinho, gostei, vou convidar. Ligou para o rapaz. Tal dia, irmão, opa, tal dia estou livre, está livre. Ó, irmão, a minha visita aí na sua igreja vai custar valor X. Ele falou lá no vídeo, mas não me convém. Ele disse, irmão, então vamos deixar para outra oportunidade. Que a igreja aqui não tem condições. Enquanto tem muitos pastores colocando os seus obreiros para trabalhar em cantinas, para trabalhar com vendas, para trabalhar com uma série de coisas, para arrecadar fundos, para encher o bolso de pregador, ou às vezes você tem um baita de um presbítero no seu altar, querendo pregar e você não honra. Fica gastando dinheiro, dando 1.000, 2.000, 10.000, 50.000 para alguém que vem de fora, porque a tua vaidade é muito grande, você quer ver a igreja cheia. Não é porque ele quer ver a igreja cheia de salvo e de santo. Não, ele quer ver a igreja cheia, que é para a vaidade dele alguém vir dizer, nossa pastor, a sua igreja está uma bênção. Você está enganando quem? Porque a Jesus não é. Eu quero que essa mensagem tenha um alcance até maior, Gabriel. Porque tem muito obreiro precisando ouvir isso aqui. E eu, pastor, então, irmão, eu não sou contra nada. Oferta, mandar buscar, pagar passagem aérea, para ninguém. Se alguém, eu estou aqui em São Paulo, mas se alguém me convidar para ir lá para o Mato Grosso do Sul, ele vai ter que arcar com o caminho, porque senão eu vou pregar aqui. Pastor, vem aqui no Pará, onde eu tenho um parente lá. Tem um parente lá no Pará. Dá para o senhor vir aqui pregar? Dá, é só pagar a passagem que eu vou. Também não quero passar fome, por favor, prepara uma mamitinha para eu comer. Né? Se não tiver, avisa que nós levamos um franguinho frito, igual a gente fazia quando era antigamente. Irmão, minha mãe fazia isso aí, 3 dias dentro do busão. Não dava para comprar tudo não, Karina. Minha mãe fazia aquele frito, lembra disso? Fazia aquele frito assim. Eu toda vida fui meio zoiudo para essas coisas. Orem por mim, irmão, porque passou para comida, eu sou meio fraco. Passava até mal dentro do busão. Eu não sou contra isso não, irmão. Eu sou contra alguém estipular. Pastor, para pregar aqui tem que ser X, vai me pagar 2.000, 3.000. Então, se é de você pagar para alguém de fora, paga para o teu obreiro, que às vezes está passando necessidade dentro de casa. Precisando pagar uma conta de luz. Pergunta se ele não precisa de uma oferta. Irmão, vamos finalizar aqui uma campanha. E você que é aqui da casa, você prega, a mesma oferta que nós ia dar para um de fora, vamos dar para um de casa. Vamos tomar um pouquinho de vergonha na cara. Essa que é a verdade. E honrar os de casa. E eu não estou dizendo, pastor, não convida ninguém. Não, nós aqui a gente sempre convida, né, pastor? E do mesmo jeito que a gente honra um que congrega numa igreja que tem 1.000 pessoas, a gente honra do mesmo jeito aquele que congrega, que vem ali pequenininho na igreja, que quer 10. Porque para nós é alegria em estar junto. Entendeu? Não é porque a pessoa seja maior ou menor, não. É só na nós a alegria de ter comunhão, porque a Bíblia diz que a igreja crescia. É na comunhão e no partir do pão, irmão. Para nós finalizarmos. Até que todos cheguem à unidade da fé. Ao conhecimento do Filho de Deus, que é varão perfeito. A medida e a estatura completa de Cristo. O que esse versículo quer dizer? Traduzido em miúdos. Quando nós conhecemos, como eu posso pregar sobre Cristo e não querer conhecer esse Cristo, a história desse Cristo, aonde esse Cristo viveu, quem é esse Jesus, a quem tanto se fala? Tem até uma piadinha na internet que o cara fala assim, eu não acredito em Cristo. Aí o rapaz fala assim, mas as pirâmides do Egito foi construída quando? Ele diz, sei lá, uns 3.000 anos de Cristo. Ele fala, antes de quem? Como é que não existiu? Se mudou o mundo, mudou o calendário,
mudou o antes e depois de Cristo, o maior homem que pisou sobre a terra, aquele que é fiel e poderoso, e que pagou o maior preço, e que nós ouvimos a sua voz, e seguimos como ovelhas, mudas ao matadouro, se preciso for, mas ouvindo a voz de Cristo. Porque alcançamos esse versículo 12. Conseguimos compreender a verdadeira essência do Evangelho de Jesus Cristo. De sermos servos, cristãos, termos comunhão, e obreiros suportando, dando suporte aos pequeninos que chegam. Quem aceita Jesus, irmão, ou chega no ministério que não conhece, é igual uma ave que está no ninho, pastor. Tem que alimentar ele lá na boca. Tem que pegar na mão para ele não tropeçar na cadeira. É igual meu netinho quando vem aqui que sair. Tem que pegar na mão, Gabriel, e ir levando. Quanto tempo, pastor? Para uns, irmãos, poucos dias serve. É isso que o bom obreiro tem que ter esse entendimento. Poucos dias, pastor, o irmão já está. Eita, o culto é 9 horas da manhã, 8 ele já chega. Mas tem uns, irmãos, que 10 para 9 você tem que bater na porta. Ei, irmão, vamos lá, o culto já vai começar. Essa aqui é a verdade. Outros, a gente tem que ir ensinando, visitando, doutrinando. E cada vez que ele escuta uma pregação, a cabeça dele entra em choque, pastor. Rapaz, eu estou indo para a igreja, mas não consigo entender. Calma. E esses Deus tem um chamado. Quando ele tem anseio em entender. Ei, irmã Maria, quando ele tem anseio em querer saber mais. Ou o pastor ali uma palavra, conjectura, o que é isso? Quero saber. Ei? Quando fala algo filosófico, o irmão quer saber mais. E quanto mais se prega, mais sede dá. Mais você quer, mais você tem anseio. É porque Deus já está se manifestando um chamado. Então não bule, irmão. A Bíblia fala que o sacerdote se iniciava aos 30 anos de idade no judeu. Mas nós não somos judeus. A criança começava com 5 anos de idade, sim, mas nós não somos judeus. Nós somos cristãos e por intermédio dele nós somos sarados. E ele nos amou e nos chamou para uma boa obra. E aqueles que ele separou ao ministério, que busque a cada dia ser um varão reto, completo em Cristo Jesus. Todos os dias, irmão. Eu não estou aqui vendendo para você ou falando de perfeição. Eu estou falando de diariamente. Nós negarmos, suportarmos e arrependermos a cada dia. E a gente só vai conseguir isso praticando dia a dia. Porque o centro é Cristo. E quando nós temos Cristo como centro, nós não temos tempo para olhar para o ídolo do futebol, para olhar para o ídolo da música, para olhar para o ídolo do basquete. Não importa, porque o meu maior ídolo morreu na cruz do Calvário e salvou o mundo. E é a porta firme e eficaz de salvação em Cristo Jesus, nosso Salvador. Só você que crê e que quer ser salvo por Ele, por intermédio dEle, desocupe a sua mão e aplauda o Senhor com alegria na virtude do seu Espírito. E assim, até aqui o Senhor tem me dado. Se eu passar daqui, irmãos, provém de mim e de mim só sai coisa ruim. Porque de bom, é tanto que o Moacir canta ali a bondade de Deus, eu quero só saber quando é que eu vou parar de chorar. Irmão, depois você edita aí, Gabriel. Porque no ensaio eu já tive que me segurar, mas chegou na hora do culto, pastor, eu não suportei. E os irmãos que estão aqui comigo, dia a dia aqui nos ensaios, sabem que é desse jeito. Eu ainda vou entender qual que é o mistério aí essa bondade me seguirá. Que ele tem me machucado por dentro. E que o nome do Senhor será... Olha. Deus é bom. Não era nem para eu estar aqui. Mas Deus é... Aplauda o Senhor. O Senhor é pessoa.